por algum motivo, e até mesmo nós estávamos ali com um número bem reduzido, dá uma saudade desses momentos que a gente reunia com a turma, né? Jogar bola, vôlei, foi tão bom ali, foi tão maravilhoso. Nós temos vivido essas limitações do tempo e da pandemia, e por conta disso, você talvez não pôde ir, mas isso aí está passando, em nome de Jesus. Daqui a pouco nós vamos fazer uma festa nessa igreja aqui, uma festa, não vai ter lugar para tanta gente, a gente se abraçar, para a gente celebrar, para fazer festa mesmo, em nome de Jesus. Eu queria te perguntar aí, o que você tem saudade, cara? Os cânticos aqui, coisa maravilhosa, né? Lembrando de algumas coisas. Eu estive pensando hoje, enquanto eu refletia nesse texto, coisas da nossa infância, gente. Como era bom a infância. Eu sei que cada tempo tem a sua qualidade, tem os seus defeitos, né? Mas a gente, né, lá um pouquinho lá de trás, a gente percebe algumas coisas que hoje, infelizmente, os jovens desse tempo não têm mais, por conta da tecnologia, por conta da violência em alguns lugares. Você jogar bola na rua até tarde da noite, um campinho careca, não tinha nem grama. Hoje tem grama sintética, tem refletor. Quando tinha isso na turma lá atrás, não tinha nada disso. A gente percebe que o mundo evoluiu, algumas coisas melhoraram. Por exemplo, estava lembrando da época que a gente ia para o banco. Você lembra quando você ia para o banco há 20 anos atrás e você perdia a manhã ou a tarde na fila do banco? Hoje você vai no banco no celular, cara. Você paga ali as contas, assim, não tem fila, não tem nada, é uma maravilha. Coisas que melhoraram, sem dúvida nenhuma, e cujo olhar para trás, nós não vamos sentir saudade de fila de banco, por exemplo. Mas existem coisas na nossa vida que, infelizmente, com essa aceleração do tempo moderno, ou pós-moderno, nós perdemos o direito e até mesmo o dever de celebrar e de viver com alegria, porque caiu em desuso, saiu de moda, não se usa mais, nem se fala mais isso. Eu queria pensar com vocês hoje, aqui nós estamos no mês da família. O que na família está em desuso? Há 20, há 30 anos atrás, se tinha como frequência, era observado, tinha comportamento, e hoje não se lembra nem mais o que é isso, não sabe mais, os jovens, não sei o que é isso. Vamos fazer um recorte em família, e eu queria convidar a você a abrir a sua Bíblia no livro de Salomão, Cântico dos Cânticos, ou Cantares de Salomão. É um livro que tem umas características, depois de Eclesiástico, tem característica da sua literatura voltada para um poema ou um cântico para uma mulher amada. Você vai procurando aí cântico ou cantares, depois de Eclesiástico, está aí na sua Bíblia, eu tenho certeza que está. Salmos, Provérbios, vamos lá. Primeiro capítulo 1, nós vamos ver que esse livro de Cantares é um livro que é uma carta de amor, é um hino para a sua amada, é um diálogo entre duas pessoas que se amam, e isso nos mostra algo tremendo, que a Bíblia, ela se preocupa na complexidade humana total. Não existe algo humano que a Bíblia não trate. Ela se importa com a sexualidade humana, ela se importa com os relacionamentos humanos, ela se importa com o casamento, porque foi Deus quem criou o casamento. E nós hoje vamos pensar num recorte mais específico daquilo que nós estamos vendo durante o mês de maio sobre família, e eu queria pensar hoje sobre casamento. Um casamento saudável, um casamento estruturado. A nossa Constituição nos diz no artigo 226 que a família é a base da sociedade e deve ter especial proteção do Estado. A nossa Constituição diz que a família é a base da sociedade. E a base da família é o casamento, marido e mulher. Se o marido e a mulher não estiver bem solidificado, esse relacionamento de amor, a família, ela anda um pouco capenga, se não dizer muito capenga. Então,
o casamento é a base da família e a família é a base da sociedade, e por conta disso nós já começamos a perceber por que essa sociedade está tão louca e distorcida como nós estamos vendo. Porque temos famílias distorcidas e loucas e casamentos distorcidos e loucos. Cantares de Salomão, capítulo 1, versículo 1, diz assim na minha versão: Cântico dos Cânticos de Salomão. Beija-me com os beijos da tua boca, porque melhor é o teu amor do que o vinho. Suave é o aroma dos teus ungüentos, como unguento derramado é o teu nome. Por isso as donzelas te amam. Leva-me após ti, apressemos o rei e me introduz nas tuas recâmaras. Em ti me regozijaremos e nos alegraremos. Do teu amor nos lembraremos mais do que o vinho, não é sem razão que te amam. Eu estou morena e formosa, ó filhas de Jerusalém. Como as tendas de Quedar, como as cortinas de Salomão. Não olheis para o que estar morena, porque o sol me queimou. Os filhos da minha mãe se indignaram contra mim e me puseram por guarda de vinhas. A vinha, porém, que me pertence, não a guardei. Dize-me, ó amado de minha alma, onde apacentas o teu rebanho, onde o fazes repousar pelo meio-dia, para que não andes eu vagando junto ao rebanho dos teus companheiros? Se tu não o sabes, ó mais formosa entre as mulheres, sai-te pelas pisadas dos teus rebanhos, apacenta os teus cabritos junto às tendas dos pastores. As réguas do carro de Faraó te comparam, ó querida minha. Formosas são a tua face entre os teus enfeites, o teu pescoço com os teus colares, enfeites de ouro que te faremos com incrustações de prata. Enquanto o rei está sentado à sua mesa, o meu nardo exala o seu perfume. O meu amado é para mim um saquitel de mirra, posto entre os meus seios, como um racimo de flores e erma nas vias de El-Gedi, é para mim o meu amado. Eis que és formosa, ó querida minha, eis que é formosa, aos teus olhos são como os da pomba. Como és formoso, amado meu, como és amado. O nosso leito é como viçosas folhas, e as travas da nossa casa são como cedro, e os seus caibros como o cipreste. Eu sou a rosa de Saron e os lírios dos vales. Que coisa linda, gente. Que poema lindo, que música linda. Salomão escreveu muitos poemas, Salomão escreveu muitos provérbios, muitos hinos, cerca de 1005 precisamente. E um deles foi esse que nós acabamos de ler. Uma expressão de amor para alguém que ele tem como intensa paixão. Igreja, você que está em casa, você que nos visita pela primeira vez nessa noite, nós precisamos parar e pensar, à luz da palavra de Deus, alguns aspectos que se perderam na história, na nossa história, os quais nós devemos relembrá-los, e não como uma saudade de um objeto ausente, mas tentar trazer na nossa mente e colocar novamente no nosso coração e nos nossos passos, nos nossos procedimentos, nos nossos comportamentos, dentro do nosso casamento. Talvez você está aqui, olha, eu não sou ainda casado, eu estou aguardando o meu... Então já aguarda dentro dessa perspectiva desse texto. Salomão foi um homem que ele entendia de relacionamento. Ele foi um homem que se envolveu, na sua época, era permitido, e ele se envolveu com muitas mulheres. Ele teve um conhecimento do que era verdadeiramente amar uma mulher, e foi para essa mulher que ele escreveu. Há uma série de preocupação em relação a quem seria essa mulher, a Sulamita. Está lá no capítulo 6, versículo 13,
Alguns vão dizer que ela era uma filha de Faraó, outros vão dizer que ela trabalhava para Salomão, outros vão dizer que ela era uma mulher que cuidou de Davi, está lá em 1 Reis 1. Nós não vamos chegar a uma conclusão exata de quem era essa sulamita, mas eu gostaria de que você pensasse nessas características que o texto tem, não só aqui a parte que nós lemos, mas todo o livro de Cantares é um lindo poema para esta mulher, um poema de amor. O livro de Salomão, ele é como uma estrofe na vida de Salomão, do seu casamento com a sulamita. Nos primeiros capítulos, esse que nós acabamos de ler, vai contar o momento do namoro, o início ali desse relacionamento, essas trocas de olhares, essa troca de palavras, esse amor, ali no início, essa paixão, está ali no capítulo 1, até ali o capítulo 2, versículo 7, nós vamos ver essas expressões de amor recíproca. A partir do capítulo 3 até o 5, nós vamos ver a festa de casamento. Do 4 ao 5, nós vamos ver a primeira noite deles juntos. Do 5, versículo 1, parte B, vamos ver a aprovação de Deus. Agora, a partir do capítulo 5, versículo 2, nós vamos ver a vida conjugal. E a partir do 5, 2 ao 6, 3, nós vamos ver algumas brigas no casal. Existem brigas também no casal. Aqui também tem. A Bíblia é completa. Mas só que logo depois, a partir do 6, versículo 3b, você vai ver a restauração. E aí é legal, né? Depois da briga, né, tem a restauração, né, o perdão, aquela coisa toda. E do 8 ao 4, o crescimento da graça. Nós vamos caminhar um pouco, basicamente, no capítulo 1, mas eu quero que você tenha esse pano de fundo total de que Salomão está falando dentro de um relacionamento, e especificamente, queridos, dentro de um relacionamento saudável, um relacionamento que Deus espera que você tenha, um relacionamento de amor pleno. Então, você que está aí esperando, está aí orando e vigiando, você que está esperando o seu príncipe, você que está aguardando Deus mostrar a quem é que você vai casar, preste atenção nessas características. Nós vamos pensar aqui em alguns pilares de um casamento saudável. Basicamente, 3 pilares de um casamento saudável. Se você que está casado perdeu, ou quem sabe está com um desses pilares fraco, preste atenção. Primeira coisa, o primeiro pilar que nós vamos perceber nesse texto, versículo 2, ele: beija-me com os lábios da tua boca, porque melhor é o teu amor do que o vinho. Esse momento aqui, ele está mostrando, esses primeiros versículos, ou versos, estão mostrando o amor apaixonante que esses dois tinham. Aqueles primeiros contatos, quem sabe, os jovens, os adolescentes, e você e eu, lá quando tinha 18 anos, 17, e conheceu a amada. E então, aquele momento tão precioso da chegada do beijo. Nossa, sei quantos têm saudades do beijo, né? Tem uma turma aí que não beija mais, né? Tem que beijar a tua namorada aí, cara. Pega aí, Salomão está aqui, ele agarra lá, segundo o texto vai dizer, ela vai dizer: eu estou queimada pelo sol, eu vou usar a expressão aqui, né? Ele agarra a pretinha dele, né? E dá um amasso, e dá um beijo. E aí eu quero te perguntar, você não precisa cutucar o marido, nem a marido, a esposa, né? Seja discreto aí para o pessoal não perceber, né? Quanto tempo você não dá esse amasso aí do beijão mesmo aí? Me fala. Tem gente que nem beija mais com a mulher. Aí dá essa saudade aqui. A saudade da paixão, queridos. O primeiro pilar de um casamento saudável é a paixão. Algumas pessoas vão falar assim: mas esse nome, pastor, paixão, é tão carnal. Meu irmão, está na Bíblia. É carne mesmo isso aqui, cara. É boca com boca. Tem gente que acha que isso né? É isso, pastor. Você beija só eu beijo minha esposa.
E a gente acha que isso é coisa talvez da adolescência, da juventude, e aí para de se beijar, e o amor vai esfriando, a paixão vai esfriando, e com o tempo vai esfriando mesmo, e no máximo, quando sai daquele beijinho, né, aquele estalinho ali, de amor, no máximo, não anda mais de mão dada, não tem contato físico, perdeu a paixão, perdeu a expectativa de chegar em casa de noite e encontrar a donzela. Aqui você vai ver diversas palavras relacionadas, nós não lemos, mas você pode ler em casa, estudar o texto. Não é pecado. Olha, dentro do casamento, viu, gente? Você que é jovem aí, segura a onda aí, né? Você sabe disso. Se você não sabe, fique sabendo agora que isso aqui é para quem é casado, viu? Um beijinho, tal, devagar, sem língua, né, pode? Se for minha filha, então é só no rosto. Eita Deus. O texto, ele quer nos mostrar essa sexualidade, que, infelizmente, alguns casais, ao passar do tempo, vão falando assim, não, pastor, né? É claro que a idade vai chegando, a gente vai perdendo aquele pique, né? Mas diminuir uma coisa, parar é outra completamente diferente. E aí os casais vão entrando numa rotina. Meus irmãos, a base da sociedade é a família, a base da família é o casamento para ser saudável, ele precisa ter paixão. A gente precisa olhar para o outro, né? Com aquele olhar, né? Lá vem ela. Lembra quando você casou, nos primeiros dias, primeiros meses da sua família, você naquela tensão ali, porque você olhava para o relógio e estava trabalhando e pensando nela, né? Eu vou chegar em casa hoje mais cedo, acabou para alguns. Para alguns é quase igual esses cânticos aqui da saudade, né? Meus irmãos, parece assim, brincadeira, mas biologicamente falando, só estudos, o libido, ele não cessa com a idade, não cessa. E existem casos, e muitos casos, hein, que a coisa melhora depois dos 50. Olha aí. Você que está com 40 e pouco aí, está a solução para a sua vida ainda, calma, vai melhorar. Muitos casos na ciência que dá uma melhor, porque os filhos saem de casa, né, a coisa fica mais tranquila, a preocupação diminui, né, o movimento ali já não tem tanta gente, e a coisa começa a melhorar. Então, sexo, meus irmãos, está na Bíblia, e é para ser feito dentro de um casamento, e um casamento apaixonante. Voltar a ter paixão pela sua esposa, voltar a ter paixão pelo seu marido, e ver aquele camarada vindo assim, tá certo, já meio barrigudinho, né? Aquele cara, barriga de tanquinho e tal, mas tu olhar para ele e falar assim, esse é o meu herói, cara. E aí, quem sabe você comprar gente, por favor, seja forte, hein? Segura no banco aí, comprar uma fantasia do Homem-Aranha, né? Chegar em casa assim, meio que subindo pelas paredes, tá? Aí jogar ali, tá, nela, tá presa. Paixão, cara, paixão. Algumas pessoas perderam esse viés, essa alegria, essa sede de estar junto, de abraçar, de beijar. Testosterona mesmo. Eu sei que em alguns momentos da vida, algumas pessoas, por conta de algum tipo de medicamento, libido baixa, algumas pessoas estão atravessando alguma fase difícil, pandemia, ansiedade, né? Sério, agora tudo é culpa da pandemia, né? E aí, de repente, você já faz um tempo que não chega junto. Aí que é hoje, cara. Eu vou terminar o culto mais cedo aí, você vai focado, vai focado.
Paixão. Primeira coisa que eu queria que você colocasse e pensasse, como essa saudade. Saudade. Saudade do tempo em que você fazia as coisas por amor, aquela loucura por amor. Comprava aquele presente mais caro porque você estava apaixonado. Hoje você chega lá com, sei lá, com sabonete, né? Aquele amarrado lá com aquela crochê para a esposa. Deus me livre para ela botar na gaveta. O cara, quando ele está apaixonado, ele faz loucuras, ele não mede esforços, ele realmente... Então, é isso que está precisando, talvez na vida de alguém aí que está pensando em se divorciar, pensando, quem sabe você que está achando que acabou. Não, não acabou, não. Em nome de Jesus, volte a amar apaixonadamente, com romantismo. Volte a amar apaixonadamente, fazendo o melhor, sendo constante, presente, frequente, intenso no seu relacionamento. Esposas, volte a amar o seu marido apaixonada por ele. Seu herói, ele, Homem-Aranha. Segunda coisa que eu gostaria que você colocasse no seu coração, à luz do texto que nós acabamos de ler, aqueles estavam se amando, aqueles dois, eles estavam ali, nesse primeiro capítulo ali, essa fase de amor intenso, beijando, e aí continua dizendo no versículo 6, versículo 3, suave é o aroma dos teus ungüentos, como um unguento derramado é o teu nome, por isso as donzelas te amam. Ela está dizendo, olha, você é cheiroso, cara. Ela está relatando qualidades do seu marido. Ela está dizendo coisas do seu coração, em que ela olha para o seu marido e percebe e sente, por meio do olfato. Porque ela está ligada nele, ela está olhando para ele, ela está percebendo ele. E nós vamos ver em diversos versículos seguidos, essa percepção de um no outro. E o segundo pilar que eu queria pensar com você, num casamento saudável, é um casamento em que os casais, eles são íntimos, eles se percebem, eles se observam, eles se conhecem, eles se comunicam. Comunicação entre os casais. Nós precisamos conhecer um ao outro, e nós vamos nos conhecer conversando, revelando quem somos, e olhando um para o outro e percebendo quais são as suas qualidades. Aqui nesse livro de Cantares, você vai ver diversas vezes Salomão olhando para sua esposa e citando qualidades, falando qualidades. Há quanto tempo você não elogia a sua esposa? Há quanto tempo você não elogia o seu marido? Falar para ele que ele é cheiroso. Olha aí que coisa. É isso que está aqui no texto. Bom, tem uns camaradas aí que não são tão cheirosos assim, né? Mas ela procura desenvolver nesse segundo pilar aqui, um conhecimento recíproco, onde um olha para o outro, percebe as suas qualidades, diz um para o outro. O que é isso? Isso é comunicação. Intimidade, onde você fala aquilo que está no seu coração para um e o outro para o outro. Infelizmente, hoje nós temos vivido uma era da comunicação, onde a comunicação está para todos, mas é a época em que pior nos comunicamos. Paramos de olhar nos olhos, paramos de falar com o outro verbalmente, estamos mandando mensagem pelo WhatsApp, às vezes dentro de casa, o marido está na sala mandando uma mensagem no WhatsApp para a esposa no quarto. Paramos de conversar e perceber, e ouvir, e falar um para o outro. Na intimidade, nós devemos desenvolver a nossa percepção por meio dos nossos sentidos. Nós vamos ver aqui nesse texto, por exemplo, ela falando para ele,
se você tiver a oportunidade de ter uma Bíblia temática, você vai ver o momento em que ela fala, o esposo, o momento que a esposa fala, o momento do coro. Tem momento para todo mundo falar. A comunicação hoje está péssima, meus irmãos. Às vezes só um fala. E quando fala, e quando o outro escuta. E aí começamos a perceber casamentos quebrando, falindo, por falta de diálogo e por falta de intimidade. Um não sabe o que o outro está passando. Porque eles estão ali, mas eles não estão ali. Eles estão sentados à roda de uma mesa, mas não estão interagindo entre si. Estão com a televisão ligada, estão despachando por meio de e-mail no celular, e não estão ali, não estão conversando. Comunicação prejudicada do nosso tempo. Que saudade que eu tenho da comunicação de outrora, onde nós íamos para as ruas, amigos, sentavam nas esquinas, nas portas, debaixo do prédio, e ficava conversando ali até altas horas. Hoje você passa no meio de pessoas, grupos de pessoas, gente, é incrível, pode ter 5, 10 pessoas, 20 pessoas, todas elas com o celular na mão, olhando para o celular. Comunicação ruim. Eu já falei aqui na igreja que a minha monografia que eu escrevi na minha graduação de psicologia foi sobre divórcio. Nós temos muitas pessoas novas aqui na nossa igreja. Você que está aí, sabe, nem é da nossa igreja. Eu fiz uma monografia aqui na minha graduação de psicologia e consultei os psicólogos do Distrito Federal que trabalhavam com casais. Especificamente, sabe que tem que afunilar, né? Tem que delimitar o tema, especificamente em cima de divórcio. Casais que procuravam psicólogos do DF, que tratavam pessoas em divórcio. Causa número 1 para divórcio em Brasília, segundo os psicólogos de Brasília, sabe qual é? Falta de comunicação. Acredita? Eu não acreditei, porque eu imaginava que se fosse traição, eu imaginava que poderia ser falta de dinheiro, desemprego, violência doméstica, ou qualquer coisa. Primeira coisa, meu marido parou de falar comigo. Nós não temos mais conversa dentro de casa. Ali começou o divórcio. Segundo item, comunicação ruim. Primeiro, eles nem conversavam. Segundo, eles conversam brigando. Duas coisas voltadas para a intimidade, queridos. Jovens, casais, namorados, converse um com os outros, exponha aquilo que está no seu coração, abra o seu coração um para o outro e diga aquilo que você não está gostando e aquilo que você ama. Tenha uma comunicação clara. Aqui nós vamos ver que Salomão falava, a Sulamita falava, eles sentiam o cheiro um do outro, eles olhavam um para o outro. Salomão diz lá no verso 8, diz, ó mais formosa entre as mulheres. Observava. Sem olhar para sua esposa e sem olhar para o seu marido agora, você teria condições de dizer qual é a roupa que ele está vestindo ou a roupa que ela está vestindo? Sem olhar? A camisa, a cor da camisa, eu não vou perguntar para não constranger você, mas provavelmente você nem olhou a camisa que ele saiu, ou ela saiu. Como eu já sabia que ia pregar isso, eu dei uma olhada para minha esposa hoje, né? Você tava, elogiei e tal, né? Mas a gente parou de observar, a gente parou de olhar um para o outro. Enquanto a gente para de olhar para o nosso cônjuge, observar e falar, tem muita gente aí olhando, tem gavião aí olhando, meu irmão. Então, olhe você, preste atenção você, desenvolva a intimidade, desenvolva o conhecimento, desenvolva e pratique gestos de carinho, palavra de afirmação, presença de contatos físicos. Nós falamos isso ontem no nosso encontro lá com o pastor Mênix, a linguagem do amor. Terceira e última característica, terceiro e último pilar de um relacionamento, de um casamento saudável. Eu poderia citar aqui o versículo 4, onde ela diz, leva-me após ti, a se caminhar juntos. Mas eu quero citar o último capítulo, capítulo 8, quando nós não lemos, versículos 6 e 7, que diz assim, põe-me como um selo sobre o teu coração, como um selo sobre o teu braço,
Porque o amor é forte como a morte, e duro como a sepultura, o ciúme, e as suas brasas são como brasa de fogo, são veementes as labaredas, as muitas águas não poderiam apagar o nosso amor, nem os rios afogá-los, ainda que alguém tente, ainda que alguém dê todos os seus bens, da sua casa pelo amor, seria todo desprezado, porque nós temos um compromisso. Aleluia. Esse é o terceiro pilar de um casamento saudável. Primeiro, paixão. Esteja apaixonado todos os dias pela sua esposa. Esteja apaixonado todos os dias pelo seu marido. Segundo, intimidade. Você deve ser a pessoa mais conhecida pelo seu marido. Os seus problemas, os seus anseios, os seus sonhos. Quem deve saber mais não é o seu psicólogo, o seu terapeuta, a sua amiga. É o seu marido que deve saber. Isso é intimidade. Segundo, intimidade. Terceiro, compromisso. Terceiro pilar, compromisso. Esse terceiro pilar aqui já é um pilar onde o casamento, nós lemos o capítulo 8, já passou pelas brigas, já passou pelo reconciliamento, já passou pelo casamento, já passou pela lua de mel, já passou pela paixão, já desenvolveu intimidade, o casamento está ali forte, com o passar do tempo mais forte, eles estão compromissados, e aqui é a grande luta para o nosso tempo, de uma geração fluida, de uma geração supérflua, de uma geração plural, que não estabelece compromisso, que não estabelece constância, que não tem responsabilidade pelo bem-estar do outro. A mulher diz, olha, eu vou te seguir, verso 4, eu vou atrás de você, marido. Olha, eu acho mó barato os militares, deixa eu fazer um recorte aqui, pequeno, o cara vai transferido lá para jegue-jegue das Amazônias, né? Ter fé, a mulher vai atrás, vai os filhos, eu acho mó barato. Isso é compromisso, cara. Eu desconfio que tem uma turma de hoje, que se o marido fala assim, olha, eu fui transferido para a Amazônia, olha, eu vou te aguardar aqui, você voltar, 3 anos lá, né, na fronteira, eu vou aguardar. Eu desconfio que essa geração em que nós estamos vivendo, sem compromisso, fluida, onde os casamentos estão durando cada vez menos. Eu tenho saudade do tempo em que as coisas eram feitas para durar, meus queridos. Saiu um censo do IBGE em 2017, uma pesquisa do IBGE dizendo que o tempo está cada vez menor dos casamentos. Em 2007, era em média 17 anos. 2017, 10 anos depois, caiu para 14 anos. 50% dos casamentos, eles terminam até os 14 anos. Isso sim, na melhor das hipóteses, 14 anos. Temos visto pessoas divorciarem com 2 meses. Que geração é essa? Que compromisso é esse? Que votos são esses que você faz com aquela pessoa que você ama? 2 meses. Inconstância. Vemos aqui um amor consolidado. Eu gosto de citar aqui, eu já citei algumas vezes, o filme do Titanic. Jack e Rose, lembra? Eles na popa do navio, o navio afundando, e Jack fala para Rose, Rose fala para Jack, se você pular eu pulo, né? Lembra? Isso é casamento, cara. O navio está afundando, cara, o negócio está esquisito, mas nós estamos juntos nesse negócio. Se você pular eu pulo. Se a gente decidir comprar, nós vamos comprar. Se decidir vender, nós vamos vender. E se for para a Amazônia, nós vamos para a Amazônia. Porque eu tenho um compromisso contigo, cara. E esse compromisso é até
que a morte nos separe. Isso é casamento saudável. Olha, permita-me expressar a minha opinião aqui, de toda a minha sinceridade. A gente aconselha alguns casais hoje em dia. Casamento nutelado, um negócio assim, sabe? Ah, mas ele deixa a meia não sei aonde. Gente, homem deixa a meia não sei aonde, esquece isso. A mulher tem a sua pegada, o homem tem a sua, e vocês são diferentes. Vocês fizeram um voto de viver para sempre juntos. Querendo terminar um relacionamento por coisinhas simples. E aí não vive a plenitude do amor. Que o amor não é só sexo. O amor não é só conversa e amizade, de intimidade. Não é só isso. O amor é compromisso, cara. Olha, eu sou responsável por você porque eu te tirei de casa. Eu sou responsável por você e por esse ser que nasceu entre o nosso amor, os nossos filhos. Eu sou responsável pelos votos que eu fiz diante de Deus, diante dos teus pais lá no altar. Eu sou responsável. E eu vou honrar o meu compromisso. É isso que Salomão diz aqui no finalzinho. Muitas águas não poderiam apagar o nosso amor. Em nome de Jesus, querido. Nada, nem ninguém pode quebrar o compromisso que você fez diante de Deus, diante dos homens, e acima de tudo, diante dessa pessoa que está do seu lado. No altar nós fizemos votos. Alegria na tristeza, na saúde ou na doença, na riqueza ou na pobreza. Temos que honrar a nossa fala. Temos que honrar o nosso compromisso. E aí sim, teremos um casamento saudável. Compromisso com a saúde emocional. Compromisso com o bem-estar do outro. Compromisso com abrir mão, quem sabe do teu tempo, ou parte do seu tempo, para estar junto. Em nome de Jesus, coloque esses 3 pilares, se você tem saudade deles, novamente no seu casamento. O pilar da paixão, o pilar da intimidade e o pilar do compromisso, em nome de Jesus. Eu queria te desafiar, você que está em casa, você que está aqui nessa noite, a renovar os seus votos. Pastor, deu ter saudade do meu tempo em que a gente conversava. Pastor, deu saudade do tempo em que a gente tinha intimidade. Você fazer isso. Vou convidar aqui a Aninha. Enquanto nós estivermos aqui ministrando esse cântico, se você estiver do lado da sua esposa, pedir minha esposa para vir aqui à frente. Você que está em casa, junto com a sua esposa, com o seu marido, enquanto nós estivermos louvando aqui com a Aninha, se possível for, ore com essa pessoa, ore com a sua esposa, ore com o seu marido, e renove os seus votos. Coloque-se com esse compromisso diante de Deus e diante dos homens novamente, e renove. Senhor, eu vou amar ainda mais, apaixonadamente, cada dia mais e mais. Eu vou, Deus, buscar desenvolver a minha comunicação da melhor forma possível, de maneira que não vai existir segredos entre nós. E vamos reafirmar diante de Deus, diante dos homens, o nosso compromisso de que só a morte vai nos separar.
Vamos ouvir esse cântico.